seguimento à nossa reunião e a primeira apresentação é da nossa fellow, Gabriela. O tema que ela vai abordar Gabriela, se quiser ir compartilhando a tela. Tá, doutor, vou compartilhar. Então, o tema que ela vai abordar é refração objetiva e testes subjetivos. Então, vamos começar? Estão conseguindo ver minha tela? Sim. Ok, bom dia a todos. Vou apresentar a primeira aula de hoje, que é de refração objetiva e testes subjetivos. Então, essa daqui é a ordem dos temas que eu vou abordar durante a aula. Dentro de refração objetiva, eu vou falar de retinoscopia e refratometria automática. E dentro dos testes subjetivos, refratometria subjetiva, miopização, teste bicromático, teste do dial, cilindro cruzado e balanço acomodativo. Então, começando com a retinoscopia, ela é o método objetivo mais importante para a gente determinar as ametropias dos pacientes. É um exame que a gente faz com o retinoscópio, juntamente com uma caixa de provas ou com refrator de Grins. E o retinoscópio é um instrumento que vai projetar a luz na forma de uma faixa na retina. Essa luz vai ser refletida pela retina e ela pode ser visualizada de volta através do orifício de observação do retinoscópio. E essa luz cria o que a gente conhece como reflexo retinopupilar, que vai ser o principal parâmetro que a gente vai analisar para determinar o vício de refração do paciente. Lembrando que o retinoscópio também possui um cursor, que quando a gente eleva ou quando a gente abaixa, a faixa pode assumir uma configuração divergente ou de espelho plano, em que a luz fica um pouco borrada, ou também uma configuração convergente ou de espelho côncavo. Então, o exame começa colocando o cursor do retinoscópio na posição divergente, a luz tem que estar na intensidade máxima. O examinador vai se posicionar a 66 centímetros do paciente, que é considerado como a distância de trabalho habitual. O olho direito dele sempre vai examinar o olho direito do paciente e vice-versa. E o examinador, então, começa a incidir a faixa de luz no olho do paciente, e ele faz movimentos de vai e vem com o retinoscópio. Então, com a faixa no sentido vertical, ele vai fazer os movimentos na horizontal. Então, ele varre o meridiano a 180. Com a faixa na horizontal, ele faz os movimentos na vertical e varre o meridiano a 90. E com isso, a gente consegue observar o movimento do reflexo. Então, essas são as situações conhecidas, né? Quando o reflexo acompanha o sentido do movimento da faixa, ou seja, ele é a favor do movimento, a gente tem o estado de hipermetropia ou de miopia até -2, em que a gente tem que adicionar as lentes positivas na frente do olho do paciente. E se o reflexo estiver caminhando no sentido oposto, né, ele é contra o movimento, a gente tem o estado de miopia acima de -2, que a gente tem que adicionar as lentes negativas. E se o paciente tiver astigmatismo, o reflexo vai aparecer inclinado, normalmente na direção do meridiano principal da córnea. E aqui a gente tem que, então, rotacionar o cursor do retinoscópio para posicionar a faixa paralela aqui ao reflexo. E o eixo do astigmatismo vai estar a 90 graus desse meridiano que a gente encontrou. Então, aqui é um vídeo que ilustra um pouquinho, né, o exame da retinoscopia. Aqui com o examinador observando através do orifício de observação. Ele faz, então, os movimentos com a faixa do retinoscópio. Então, aqui no caso, com a faixa na vertical, ele está varrendo o meridiano a 180. Depois, com a faixa na horizontal, ele passa a varrer o meridiano a 90. Aqui ele está varrendo o meridiano oblíquo, né? Um paciente com astigmatismo. Deixa eu adiantar um pouquinho. E aqui, então, a gente vê o movimento do reflexo indo a favor do movimento da faixa, provavelmente no paciente com hipermetropia. Aqui, contra o movimento da faixa, né? No paciente com miopia, até que esse reflexo atinja um estado de neutralização, que depois eu vou explicar um pouquinho mais para frente também. Então, para a gente entender o porquê do reflexo se comportar dessa forma, a gente tem que entender também o comportamento do ponto remoto em relação ao tipo de ametropia. Lembrando que o ponto remoto é o ponto mais distante que o paciente consegue enxergar com nitidez, e sempre que a gente pensa em ponto remoto, a gente tem que pensar nos raios de luz que saem do olho. Então, no paciente emétrope, os raios saem paralelos e eles vão se encontrar no infinito. Então, no paciente emétrope, o ponto remoto está sempre situado no infinito. No paciente míope, os raios que saem do olho, eles convergem e vão se encontrar num ponto à frente do olho. Então, no míope, o ponto remoto é real e está situado sempre à frente do paciente. E no hipermétrope, os raios que saem do olho divergem e o prolongamento dos raios vai se encontrar atrás aqui da retina.
Então, do hipermétrope, o ponto remoto é virtual, ele está situado atrás do paciente. Então, com base nesse raciocínio, no paciente míope, por conta desse cruzamento dos raios antes deles alcançarem o retinoscópio, o examinador percebe o movimento como sendo contra. E quando a gente adiciona as lentes negativas, a gente consegue diminuir a convergência desses raios e empurrar o ponto remoto aqui em direção ao orifício de observação do retinoscópio. E no hipermétrope, como os raios não se cruzam antes de alcançar o retinoscópio, então o movimento da faixa é percebido como a favor. E quando a gente aciona as lentes positivas, a gente diminui a divergência desses raios e empurra o ponto remoto em direção ao infinito e ele vai encontrar o retinoscópio antes. Então, com isso a gente conclui que quando a gente coloca as lentes positivas ou negativas, a gente consegue movimentar o ponto remoto até que ele encontre o orifício de observação do retinoscópio. E quando isso acontece, o reflexo, então, começa a aparecer como um borrão, a gente não percebe mais os movimentos da faixa, e com isso a gente atinge o ponto de neutralização do reflexo. E a lente que a gente usa para produzir esse fenômeno, a gente chama de lente de neutralização. Então, finalizando o exame, a gente registra numa cruz óptica as lentes necessárias para atingir a neutralização no meridiano vertical e no horizontal, e depois a gente desconta a distância de trabalho em dioptrias dos valores que a gente obteve. Então, aqui é um exemplo, né? No meridiano vertical, a gente conseguiu a neutralização com a lente mais 3, na horizontal com a lente mais 2, e descontando a distância de trabalho, aqui considerando 66 centímetros, e colocando na fórmula da divergência, que é o D igual a 1 sobre F, a gente tem menos 1,5, que vai descontar de ambos os valores, então a gente fica com mais 1,5 a 90, mais 1,5 a 180, então o grau final do olho do paciente é de mais 1,5 menos 1 a 180, na prescrição, a gente soma 90 ao eixo, fica mais 1,5 menos 1 a 90. A outra forma de refração objetiva é a refratometria automática, que é o exame que a gente faz com o aparelho que a gente conhece como autorrefrator. E esses aparelhos têm uma tecnologia que se baseia bastante nos princípios ópticos da retinoscopia, e também em dois princípios básicos, que são o princípio de Scheiner e o princípio do optômetro. Então, o princípio de Scheiner, bem resumidamente, a gente consegue determinar o tipo de ametropia. E Scheiner, ele realizou um experimento em que ele colocou uma fonte de luz na frente do olho, juntamente com dois orifícios pequenos, né, que permitiam a passagem de feixes de luz, e observou o comportamento desses feixes. Então, no míope, os raios, né, se cruzavam na frente da retina, no hipermétrope eles eram interceptados pela retina antes deles se cruzarem, e no hemétrope só um ponto podia ser visualizado na retina. Então, era possível inferir o tipo de ametropia. E o princípio do optômetro é possível determinar a divergência dos raios que saem do olho. Então, o aparelho emite vários feixes de luz paralelos que vão refletir na retina e eles saem pela pupila, no caso, de maneira convergente nos míopes e divergente nos hipermétropes. E o aparelho, então, capta esses raios novamente e ele consegue fazer o cálculo do erro de refração. As vantagens é a diminuição do tempo do exame, principalmente em triagens ou mutirões, a refração de crianças que não informam se a retinoscopia der alguma dúvida. Ele também fornece algumas informações complementares, por exemplo, a ceratometria, EDIP e o diâmetro da pupila. E as desvantagens é que são aparelhos não tão precisos, principalmente nas córneas regulares, ou olhos com capacidade de meio ou uma patologia, e que sofre bastante influência da capacidade de acomodação, que gera bastante erro, né, nos exames. Então, agora passando para os métodos subjetivos, a refratometria subjetiva é feita com o olho no estado natural, sem cicloplegia. Ela sempre tem que ser precedida pela retinoscopia, e é o exame rotineiro que a gente realiza no consultório com o refrator de Grins ou com a caixa de provas. E a gente sempre se baseia na refração que a gente conseguiu com a retinoscopia e a gente refina com a ajuda do paciente, adicionando as lentes convergentes para hipermetropia, divergentes para miopia e as lentes cilíndricas para o astigmatismo. A miopização, ou FOG, é o exame que consegue retirar o componente da acomodação, da refração dinâmica, e a gente faz isso através de uma hipercorreção da hipermetropia ou uma hipocorreção da miopia. E com isso, o conoide externo vai ser movimentado para frente da retina, e isso gera o relaxamento do músculo ciliar para jogar o foco de volta na retina. Então, no final da refração, a gente vai adicionar mais 2,5 mais 3 na refração esférica. Vai pedir para o paciente fixar a maior letra dos octotipos a 6 metros e aguarda em torno de 10 a 20 minutos.
E aí, depois desse tempo, a gente começa a reduzir o poder dióptrico em passos de 0,25 até o paciente conseguir a melhor acuidade visual com o mínimo de grau possível. E a gente repete esse exame no outro olho depois. O teste bicromático é um método que a gente usa para refinar a refração esférica. Ele se baseia no princípio da aberração cromática, que é o princípio em que a luz branca, quando atravessa um prisma, sofre um desvio e sofre também o fenômeno da difração, né, em que ela se dispersa em cores. Dentro do olho, quando esse fenômeno acontece, como a luz verde sofre um desvio maior, ela fica mais próxima do cristalino, enquanto que a luz vermelha, como ela sofre um desvio menor, ela fica mais afastada. Então, no final da refração, a gente projeta esses optotipos num fundo vermelho e verde para o paciente e pede para ele identificar qual que ele está enxergando com maior nitidez. No paciente métrope, normalmente ele vai enxergar ambos os optotipos com a mesma nitidez. No míope, como a imagem se forma antes da retina, a luz vermelha fica mais próxima, então ele vai enxergar o optotipo no fundo vermelho mais nítido. E no hipermétrope, como a imagem se forma depois da retina, então a luz verde fica mais próxima e ele enxerga o optotipo no fundo verde mais nítido. Então, se o paciente enxerga ambos os optotipos com a mesma nitidez, a gente já tem um exame de refração balanceado, é um paciente métrope. Se ele enxergar com melhor visão no fundo verde, ele pode ser um hipermétrope hipocorrigido ou um míope hipercorrigido, em que a gente tem que adicionar as lentes positivas. E se ele tiver a melhor visão no fundo vermelho, ele pode ser um míope hipocorrigido ou um hipermétrope hipercorrigido. E a gente teria que adicionar as lentes negativas até que o paciente enxergue ambos os optotipos com a mesma nitidez. O teste do Dial é um exame que a gente faz com o sol radiado de Lancaster ou o relógio de Becker. E ele é um teste que se baseia no princípio de que o paciente com astigmatismo não consegue enxergar todas as linhas da figura com a mesma nitidez. Então, com isso, é possível determinar o eixo do astigmatismo, mas não o poder. Ele é um exame monocular e o olho do teste tem que estar miopizado até a linha do 20/40. E o paciente, quando ele fixa nessa figura, ele vai identificar uma linha de maior e uma de menor nitidez, que representam os meridianos principais da córnea. E a linha de maior nitidez representa o meridiano amétrope, isso porque a imagem, como ela está focada fora da retina, ela vai estar desfocada e o paciente vai perceber a linha como sendo mais larga ou mais forte, por isso ele refere como de maior nitidez. E a linha de menor nitidez representa o meridiano emétrope. Então, o eixo do astigmatismo vai estar sempre perpendicular à linha que o paciente referir como de maior nitidez. O cilindro cruzado é um exame que permite identificar tanto o eixo quanto o poder do astigmatismo. Ele é um exame monocular, não tem necessidade de miopização, e a gente realiza com o cilindro cruzado de Jackson, juntamente com o refrator de Grens. O cilindro cruzado de Jackson, então, é uma lente que possui dois cilindros, que têm os valores opostos, um positivo de mais 0,25 e o outro negativo de menos 0,25. Aqui eles são representados, o positivo por esses dois pontos brancos e o negativo por esses dois pontos vermelhos. E eles são perpendiculares entre si. E essa lente também possui um cabo, que representa o eixo em que ela pode ser posicionada, que tem sempre um poder nulo, e aqui no caso é representado por essas duas roldanas. Então, no final da refração, primeiro a gente começa definindo o eixo. Então, inicialmente, a gente posiciona o cabo do cilindro cruzado sempre paralelamente ao eixo do refrator. A gente começa a movimentar a lente do cilindro cruzado de um lado para o outro e pergunta se o paciente nota alguma diferença entre esses lados da lente. Se o paciente notar a diferença, se ele preferir um dos lados da lente, a gente então movimenta o eixo aqui do refrator na direção do eixo negativo do cilindro cruzado, ou seja, na direção dos dois pontos vermelhos. E a gente repete esse processo até que o paciente não perceba mais a diferença entre os dois lados da lente, que significa que a gente já encontrou o eixo na posição correta. Depois, a gente define o poder, então a gente posiciona o cabo do cilindro cruzado a 45 graus da posição que a gente usou para refinar o eixo. Também a gente movimenta o cabo de um lado para o outro. E se o paciente referir a melhor visão com o eixo negativo do cilindro cruzado, então a gente vai adicionar 0,25 de poder no cilindro. E se ele referir a melhor visão com o eixo positivo, então a gente vai retirar 0,25 de poder. E também a gente repete até que o paciente não perceba mais a diferença entre os dois lados da lente.
E, por fim, o balanço acomodativo, que é o teste que a gente faz no final da refração para identificar se tem algum olho acomodando. Então, a gente começa o teste miopizando ambos os olhos, né, acrescentando mais 0,75, e a gente projeta na linha do 20/40. A gente vai posicionar os prismas de Heisley, de 3 dioptrias prismáticas, com a base superior no olho direito e inferior no olho esquerdo. Então, o paciente vai enxergar as imagens com turvação e deslocadas, né, inferiormente no olho direito e superiormente no olho esquerdo. A gente pergunta para o paciente qual olho que ele enxerga com a melhor visão, provavelmente é o olho que está acomodando, e nesse olho, então, a gente vai acrescentar as lentes positivas até que ele perceba ambas as imagens com a mesma turvação. Era isso. Muito obrigada. Muito bem, Gabriela. Parabéns pela aula. Foi ótimo. Chefs, querem falar alguma coisa? Bom, só algumas observações, tá? Muito completa a aula. Só lembrar que quando você falou primeiro ali da retinoscopia, lembrar que aquela anotação com cilindro negativo é porque eventualmente a gente usou o Grins com cilindro negativo, mas aquilo na verdade era um astigmatismo hipermetrópico composto. Falar um pouquinho só da minha experiência com o refrator automático. Eu acho que ele é ótimo, mas felizmente tem muitas limitações. Eu, por exemplo, não faço exame de refração automatizada em crianças sem cicloplegia. Quanto maior a idade, quanto maior a fidelidade do resultado, e, obviamente, com a cicloplegia ele é bem superior. E acho que ele complementa bem a retinoscopia quando a gente, às vezes, não consegue um caso. Às vezes a gente tem um astigmatismo oblíquo, a gente não percebe, e com o refrator a gente consegue. Eu uso de rotina o verde e vermelho. Quer dizer, se o paciente vê melhor o verde, ele está hipercorrigido, eu uso nos míopes. Se ele não tá, se ele vê melhor o vermelho, não quer dizer nada. Mas se ele estiver vendo melhor o verde, é certo que ele está hipercorrigido. No cilindro cruzado, eu também uso de rotina, até para pacientes com meio de astigmatismo, e o que eu acho legal é pedir para ele olhar uma a duas linhas acima da melhor visão, para aumentar a efetividade do exame. E o balanço acomodativo, na verdade, o que a gente quer saber se os dois olhos estão acomodando da mesma maneira. Tá? Então, eu faço um pouquinho diferente, eu deixo o paciente com uma visão aí de 20/40, 20/60 com dificuldade, para depois comparar os dois olhos, e isso a gente acaba, então, relaxando um pouquinho a acomodação também. Mas lembrar que todos esses dados complementam o seu exame dinâmico e, eventualmente, podem fazer com que a cicloplegia não seja necessária ou mandatória. Mas, mesmo assim, depois de tudo isso, às vezes a gente fica na dúvida e ainda tem que fazer a cicloplegia. Luiz, Luiz, quer falar alguma coisa? Não, é isso mesmo. O César complementou algumas coisas que são as coisas que eu também faço. Então, é isso aí, não, nada mais a acrescentar. Tá ótimo, também gostei. A aula realmente não foi muito longa, mas só dos pontos principais da refração. Muito bom, Gabriela. Obrigada. Muito bom. Bom, vamos prosseguir. Então, eu vou compartilhar a minha tela. E... Foi? Estão vendo, hein? Foi. Então, vamos lá. Bom, o tema que proposto para falar nessa aula de hoje é formas de uso, desenho e oxigenação. Eu vou me ater um pouco mais no início à oxigenação, porque é um tema que eu acho que no futuro a gente não vai discutir tanto. Formas de uso, desenhos, acho que ao longo do curso, ao longo do ano, a gente vai falar, né? E na prática, lá no ambulatório, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Então,
Tem alguns parâmetros, agradecer o Luiz, peguei uns slides da aula que ele passou há uns anos atrás. Então, alguns parâmetros que a gente vê nas lentes de contato, né, que é a oxigenação, DK sobre T, índice de refração, peso específico, ângulo de mectação e dureza e módulo. No caso, hoje, vou falar um pouco mais sobre o DK e DK sobre T, né, que seria o quê? A transmissibilidade de oxigênio. Então, a permeabilidade, então, o quanto esse material, né, tem de difusão, é permeável aos gases e principalmente ao oxigênio, e lembrar que a espessura tem, então, um papel nisso, né? Então, quanto mais espesso é a lente, né, menos transmissão de oxigênio a gente vai ter. Isso a gente vai conversar, então, sobre DK sobre T ou DK sobre L, que é importante para a gente evitar, então, uma infecção, né? Que todos querem evitar uma complicação no uso de lente de contato, e a oxigenação faz parte disso para a gente evitar esse tipo de complicação. Um pouco da história para que a gente consiga se posicionar, acho que é legal a gente falar. A primeira ideia de lente de contato, em 1508, Leonardo da Vinci, ele começou a pensar em usos de lente de contato. Descartes também teve alguma ideia de uso de lente de contato. Só que em 1887, com lentes de vidro, o Fick ele começou realmente a testar e usar em alguns pacientes a lente de contato. Em 36, após a guerra, começou a se usar lente de PMMA, né? E aí que realmente o uso de lente ficou um pouco mais frequente. Pensando nas rígidas naquela história, né? E nas gelatinosas que surgiram em 63 por Otto Bicelli. A hidrofílica dava mais conforto para o paciente, porém a hidrofílica, a hidrogel, ela não dava tanta transmissão de oxigênio, falando nesse sentido. Então, o que aconteceu com a evolução das lentes? As lentes rígidas, elas de PMMA, começaram a se adicionar silicone na formulação da lente rígida de PMMA, tá? E aí evoluiu depois para as silicone carbonadas, né? Então, o silicone e o flúor para poder aumentar mais ainda a transmissão de oxigênio, né? E com isso também eles tiveram também a ideia de colocar o silicone na lente gelatinosa. Então, transformando as lentes de hidrogel em silicones hidrogéis, que são lentes que também têm um aumento de permeabilidade ao oxigênio e menor complicação. O silicone, ele dá alta permeabilidade ao oxigênio, né? Só que ele dá menos conforto para o paciente. Então, o que eles começaram a fazer com essas lentes que não tinham tanto conforto, mas tinham oxigênio alto? Colocar água, né? Então, colocarem na superfície, por exemplo, dessas gelatinosas, algum sistema de hidratação, né, que retenha água na superfície para dar mais conforto, que o hidrogel, né, as lentes de hidrogéis eram mais confortáveis por causa da água, né, na sua composição e, consequentemente, na sua superfície. Então, as lentes mais novas de silicone e hidrogéis, elas começaram a ter mais água, principalmente na sua superfície, e deram mais conforto para o uso desses pacientes. Em termos de infecção, é lógico, a gente vê que as lentes rígidas sempre vão ser as melhores em relação a riscos de infecção. Em cada 10 mil casos aqui, você vê os números de infecção com lentes rígidas menores e os números maiores em gelatinosas de uso prolongado, né, que os pacientes dormem com a lente, enfim, que a gente não indica, então, para o nosso paciente fazer isso. Em relação ao DK, o quanto de DK, né, seria o ideal para você usar, né, para ter, então, de oxigenação para o olho. Então, eles falam mais ou menos no limite de 87, alguns estudos falam em 105, 125, enfim. Mas, assim, eu acho que um limite mesmo, 87, acho que já tem os estudos falando nisso, tá? Por quê? Porque a gente vê em termos de edema, né? Então, os estudos
mostram que você tem o edema aceitável, com o uso de um DK de 87, e, consequentemente, a gente teria, teoricamente, um menor riscos de hipóxia e infecção com esses pacientes. Lembrando que é importante também um pouco de lágrima, né? Esse estudo aqui, que às vezes eu comento sempre, né? Na lente escleral, a gente tendo um pouquinho de entrada de lágrima, não é uma troca, né? Mas uma pequena entrada de lágrima na lente escleral, ela teoricamente é melhor, né? Para o paciente, em relação àquelas lentes que não tem nenhuma entrada de lágrima ou tem uma menor entrada de lágrima dentro da lente escleral. Isso a gente pode transpor para as lentes gelatinosas e as lentes rígidas também. É lógico que a lente rígida ela vai ter muito mais troca, né, lacrimal, e a gelatinosa menor, né, e a escleral menor ainda, né. Então, mas o estudo mostra que é importante para a nutrição e para a saúde do olho e da córnea do paciente eu ter um mínimo de troca lacrimal. A gente vê, então, o edema, né? Então, o paciente que usa hidrogel, que tem uma oxigenação bem mais baixa, ela vai fazer realmente uma alteração de edema corneal se o paciente dormir com essa lente. Então, as lentes de hidrogéis, elas têm um limite, como eu falei para vocês. Se você adicionar mais água a ela vai aumentar um pouco a transmissão de oxigênio, mas ela tem um limite. E é por isso com que silicone hidrogel a gente vai ter, então, um aumento muito maior, né, de oxigenação e, teoricamente, uma saúde, pensando em oxigenação maior desses pacientes com o silicone hidrogel. Tem uma questão que a gente fala, né, que a curva ela vai sendo vai ficando tendendo a reta, né, em termos de oxigenação a partir de um DK de mais ou menos 80, tá? Então, esses gráficos eles mostram que a transmissão de oxigênio em percentual, né, você vê que hidrogel é bem íngreme, né, esse aumento, né, aqui que eu tenho de transmissão de oxigênio, mas talvez a partir de um ponto aqui a gente comece a ter uma diferença pequena em relação à percentual de transmissão de oxigênio, e nesse ponto talvez seja o ponto em que a gente fale, olha, já é suficiente, né, esse DK em relação talvez à saúde ocular. Aqui é um estudo, né, que fala que a lente rígida ela é melhor em relação a uma lente gelatinosa, porque é por causa da troca lacrimal, né? Esse estudo que o Luiz levantou, que fala que o paciente com uma lente, usando uma lente de DK 90, ela equivale a uma lente gelatinosa de um DK de 125, tá? Então, lógico, a gente sabe que a melhor saúde para o paciente, saúde ocular para o paciente, é uma lente rígida gás permeável. Nem sempre a gente consegue, porque a lente rígida ela dá mais desconforto para o paciente, mas se a gente conseguir, eu acho que tem que ser realmente a nossa primeira escolha, usar uma lente rígida gás permeável no paciente. Bom, falando um pouquinho dos desenhos, né, de gelatinosa, então a gente vai ter a gelatinosa uma curva base, uma curva intermediária e a borda. E a zona ótica vai estar, né, na curva base, a zona ótica que vai dar o grau do paciente e a diferença da curva anterior para posterior, e aí o paciente vai ter, então, a correção do grau, tanto na lentilha quanto na gelatinosa, o grau vai se dar desse jeito, tá? A gente vai ter os desenhos multifocais, que eu vou ter desenhos asféricos, bifocais, as lentes tóricas, tá? Eu não vou me ater muito, porque eu acho que ao longo do ano a gente vai ter aula ainda disso e discussões no ambulatório dos tipos de lente e desenhos. Das lentes rígidas, só para dar uma introdução, a lente vai ter uma curva base também, né? Uma zona central, uma zona ótica,
o blending, que vai começando a abrir um pouco a curva, tá? E a borda dessas lentes. E os outros desenhos são os desenhos asféricos, né? Que tem a asfericidade tentando acompanhar o desenho da córnea, tá? Os desenhos de curva reversa, né? De tórica, que a gente usa razoavelmente lá no ambulatório, tórica esférica, tórica asférica, lembrando da esférica que a gente usa mais para córnea, asférica para pacientes que não têm tanta alteração de córnea, tá? E as bicurvas asféricas, que são Rosca 2, Best Fit K, Max, e as lentes esclerais também, tá? Então, as lentes esclerais, que eu vou ter o desenho central, uma curva limbar, né? Uma curva começando uma curva de landing zone e a borda, né? A periferia da lente. Lembrando que a lente escleral a gente vai falar um pouco mais sobre ságita, né? Altura sagital, vão, que é o vault, né? Lembrar de como medir esse vão é importante. Eu acho que no ambulatório a gente vai conversar um pouco com vocês, mas né, os fellows, né, as estagiárias novas, lembrar que vai ter uma parte mais intensa e depois mais clara atrás, que às vezes confunde para você medir esse vão, né, lá na lâmpada de fenda. Então, com o tempo, a gente vai mostrando para vocês isso, mas a ideia, acho que é dar um panorama geral, né? A gente não tem tanto tempo para falar de cada detalhe, mas eu queria só dar um panorama geral disso, tá? Vamos... E aqui umas dicas do Luiz, que eu achei legal. Então, necessidade de corrigir astigmatismo, geotórica ou rígida, dependendo da córnea, né? Então, se o astigmatismo for na córnea, eu posso pôr uma rígida. Necessidade de corrigir presbiopia, multifocais. Córnea irregular, rígida gás permeável corneana ou esclerais. Intolerância, gelatinosas, eu vou usar, então, rígidas asféricas, com diâmetro maior, pigback, escleral. Eu tenho um toque central, então eu vou pensar então numa lente mais prolada. Eu tenho acúmulo central, vou pensar numa curva reversa. E o astigmatismo corneano importante, tórica posterior, asférica ou esférica. E lembrar que cada laboratório tem, então, o seu desenho próprio. Então, a sua asfericidade da lente diferente do outro. Então, às vezes, você não consegue fazer a mesma adaptação com laboratórios diferentes, e então cada laboratório vai ter a sua própria lente, então é importante testar na caixa de prova de cada laboratório. Vamos falar um pouco de esquema de uso, tá? Uso diário, então vai ser uso de lente por um número limitado de horas por dia. Uso prolongado, uso de lente com um número ilimitado de horas durante o período de vigília, quando estiver acordado. Uso contínuo, uso da lente durante o sono, com remoção para limpeza periódica. Flexível, uso de lente com eventual uso contínuo, então, às vezes, esporadicamente, dormir. E uso ocasional para uso social ou esporte. Tá? Então, esses são os esquemas que a gente divide, né, o esquema de uso de lente. Particularmente, não recomendo dormir com a lente, a não ser que seja ortocac, de dia ela vai ficar sem o uso da lente. Esquema de troca, eu uso diário, uso e joga fora todo dia, semanal, uma vez por semana, após aberto, lembrar disso, tá? Porque o respaldo nosso é depois de aberto. 2 semanas após aberto, vou descartar. Uso mensal, 1 mês após aberto, e anual, 1 ano, no máximo, após aberta a lente. Espero que tenha ajudado vocês nesse início. Obrigado pela atenção. Chefes. Não, muito bem, Ulisses. É um monte de informação, né? É difícil juntar tudo numa apresentação. Nós que já usamos lentes corneanas há muitos anos, pelo menos para mim, é uma surpresa boa o número de não complicações que a gente tem com a escleral, baseado naquelas
dados fisiológicos que você falou. Então, o que se acredita é que a transmissão através do material acabe sendo boa o suficiente para permitir que esses pacientes, na maioria das vezes, não tenham complicações. Então, é muito difícil a gente parar de usar uma lente escleral por conta de hipóxia puramente, né? Quer dizer, de uma lente que esteja super bem adaptada e, enfim. Então, é uma grata surpresa. A gente usa com parcimônia, mas o uso vem aumentando, até porque eu vejo que fora as lentes estão ficando muito mais sofisticadas, com correção de aberração de alta ordem, com mudanças no perfil da lente, de maneira bem setorizada, coisas que a gente ainda não tem aqui, lentes multifocais, enfim. Então, acho que é um campo novo, mas a gente continua lembrando que todas as lentes têm o seu espaço. Eu ia falar, achei ótimo, né, Ulisses? Eu ia falar só uma curiosidade. Aquele slide que você mostra ali um perfil de uma lente gelatinosa, que você mostrou a curva base e mostrou a zona ótica, você repara que a lente está dos dois lados, ela está de frente e de costas, não é? Para você poder mostrar a zona ótica e a curva base. Aquela foto é de uma lente gelatinosa hidroblue de -20, tirada, apoiada num espelho, né? Por isso que ela aparece dos dois jeitos, né? É uma curiosidade, foi uma foto que realmente foi legal, eu produzi para o livro Essencial em Lentes de Contato, ela está no livro Essencial em Lentes de Contato, aquela foto. Então, é uma curiosidade que eu achei interessante, de repente alguém pode aproveitar para mostrar as lentes, assim, das duas formas, colocá-las em cima de um espelho, você consegue vê-las dos dois jeitos, né? Vendo ela pela curva base e vendo ela pela zona ótica. É isso aí. Bacana, Luiz. Inclusive, vários slides. Aquele resuminho da gente é interessante mesmo, né? Aquilo lá eu nem lembrava direito, mas eu lembro que realmente é uma coisa interessante também. Não, beleza, Ulisses, está ótimo. É isso aí mesmo. A gente tem que saber saber que existem muitos desenhos, fabricantes diferentes. Tudo isso é importante a gente saber para fazer o melhor, né? Para poder aproveitar ao máximo, né? E realmente muita novidade ainda até. Vi que o César falou, lente escleral multifocal, né? Tem um projeto da Medfarcos aí que está em andamento, né? No exterior, na realidade, da Zenlens já existe também a lente de Zenlens multifocal, né? Eu estou só aguardando aqui também para a gente ter disponível aqui, para a gente poder testar também. Há uns 2 anos, acho que existe. Há uns 2 anos, exatamente. Eu estou simplesmente aguardando a gente ter essa disponibilidade para poder testar, né? Para a gente poder ver. É um projeto muito interessante, porque ele coloca o centro óptico de perto um pouquinho distante do centro óptico de longe, né? Então, realmente, ela não é uma visão simultânea, mas não é tão simultânea assim. Você tem um pequeno deslocamento. E você pode escolher qual é a zona óptica de perto, né? O tamanho dela que você quer, né? E o posicionamento. É bem interessante o projeto. Bacana. Bem. Bom, podemos ir? Ulisses, só uma observação para o pessoal mais novo. Lembrar que as lentes asféricas, né, monocurvas asféricas, elas têm a região central esférica e ela, na verdade, tem um acabamento asférico que começa normalmente por volta de 6 milímetros. Tá? Só para a gente lembrar que ela não é totalmente asférica. Tá bom? Certo. Então, vamos dar sequência. Vamos prosseguir. Agora o R2. Quer compartilhar a tela, Juan? Bom dia a todos. Vou compartilhar minha tela aqui, tá? Bom dia. Juan vai apresentar um caso para a gente. Bom dia. Bom, depois dessa belíssima aula aí, dá para ilustrar um pouquinho com esse caso também. Aproveitando, esse caso vai ser apresentado no Grand Round na próxima segunda-feira. Meu nome é Juan, sou R2 do serviço. O meu orientador é o Dr. Luiz Formentin e o chefe do setor, Dr. César Lippener. Esse caso é de uma mulher de 22 anos, caucasiana,
ela é estudante e veio com uma queixa de dificuldade para enxergar em ambos os olhos há 10 anos. Essa baixa de visão é progressiva, indolor, e ela refere que tem óculos, mas que a visão não melhora muito com eles. Nega antecedentes pessoais, já tentou usar lente de contato gelatinosa, mas não se adaptou, e nega antecedentes familiares. Ao exame físico, ao exame físico-oftalmológico, ela apresenta uma acuidade visual sem correção de contadeiro dos dois olhos, a 2 metros, uma refração do olho direito de -5 com -1,5 a 160, chegando a 20 e 25, perdendo 2 letras, e no olho esquerdo de -6 com -1,5 a 175 graus, chegando a 20 e 25, perdendo 1 letra. A minha microscopia, vou mostrar as fotos. A pressão intraocular às 10 horas com o tonômetro de Goldman é de 12 milímetros no olho direito e de 14 no olho esquerdo. O fundo de olho sem alterações em ambos os olhos. Aqui na biomicroscopia do olho direito, cílios e pálpebras sem alterações, uma conjuntiva clara, câmara anterior formada, íris trófica e fáscico. Do olho esquerdo, também sem alterações na biomicroscopia. Aqui, nesse caso, aqui temos uma paciente, novamente lembrando, uma paciente jovem, 22 anos, estudante, com essa queixa de longa data, de baixa de visão, já tentou usar óculos, já tentou usar lente de contato gelatinosa e não se adaptou, e vem hoje com o desejo de, novamente, tentar o uso de lente de contato para melhorar a visão. Aí podemos pensar na parte refracional, temos um astigmatismo miópico composto, com subdiagnóstico temos a alta miopia, maior que -5, né? E temos a baixa adesão ao uso de óculos, já por essas questões já mencionadas, tanto a qualidade de visão como a questão estética. Como conduta, pensamos em pedir uma topografia de córnea e pensar em um teste de adaptação de lente de contato. Aqui na topografia de córnea, vemos que existe um astigmatismo regular a favor da regra, sendo o K1 do olho direito de 46,73 a 177 e um K2 de 47,72 a 87 graus. E no olho esquerdo, um K1 de 47,37 a 177 graus e um K2 de 48,26 a 87 graus. Aqui, fazendo o primeiro teste, optamos por uma lente de contato rígida, gás permeável, com um diâmetro de 9,4 milímetros e uma curva base de 46,5 dioptrias. Nesse primeiro teste, aqui podemos observar no vídeo que existe um padrão de flúor observando uma movimentação superior excessiva da lente. Então, para esse teste, nesse olho, estamos por aumentar a curva base em meia dioptria. E no segundo teste, após ser aumentado para 47 a curva base, observamos que a lente ficou apertada com um leve toque central, motivo pelo qual optamos por fazer um ajuste de periferia. Eu vou resumir tudo isso no final dos testes. Aqui, então, foi a conduta depois de ver essa lente apertada, foi retornar para a curva base anterior e solicitar o ajuste de periferia. No teste no olho esquerdo, primeiramente uma curva base de 46,5, observamos aqui nesse vídeo, no padrão de fluoresceína, vemos que a lente está apertada com leve toque central, motivo pelo qual optamos por realizar um aperto de meia dioptria também na curva base para 47. E chegamos nesse padrão, onde a periferia está pequena. Então, optamos por fazer também um ajuste nessa curva base 47, um ajuste periférico. Seria um flat 2, empírico. E, resumindo, então, os ajustes feitos no olho direito, o primeiro teste ficou com um padrão bom,
fizemos o aperto de mais meio para tentar melhorar um pouco mais, só que vimos que ficou apertado, então voltamos para a curva base anterior, fazendo um ajuste de periferia. E no olho esquerdo, o primeiro teste ficou com esse toque central, motivo pelo qual tentamos aumentar a curva base para 47, onde chegamos num padrão com periferia pequena, o paciente não referia desconforto, então tentamos um ajuste de periferia com flat 2. No pedido final, foi realizado esse pedido com a lente, né, fabricante Solótica, rígida esférica, diâmetro 9.4, curva base 46,5, olho direito, com a refração final de menos 4.75, com ajuste de flat 2, e no olho esquerdo, com o mesmo fabricante, mesmo tipo, diâmetro também, com uma curva base 47, uma refração final de menos 7, e o ajuste também é o mesmo do olho direito. O material foi de fluorocarbono, Focon 5 e uma Decade 90. Aqui no retorno para buscar as lentes, fizemos essa avaliação, onde vemos sem flúor, uma lente centrada, com uma movimentação boa, o paciente não referia desconforto, e com flúor, vemos que a periferia ficou com um padrão bom, sem toque central e a movimentação boa. E aqui no olho esquerdo, também ficou com um padrão ótimo, o paciente não referia desconforto. E com flúor, olho esquerdo, vemos que a periferia ficou com um padrão satisfatório. Então, fazendo a comparação aqui do padrão do standard e do ajuste que solicitamos. Esse aqui é durante o teste e esse aqui no final do pedido, já quando buscou a lente. Dá para ver a diferença aqui, mais uma vez, só para reforçar. E esse foi o resultado do caso. A paciente ficou satisfeita. Obrigado. Ótimo caso. Chefes, uma pergunta. Quando vocês fazem uma adaptação de um paciente que tem um grau de miopia um pouco mais alto e vocês vão por um teste de 3 graus só e menos 3, vocês mudam algum parâmetro da adaptação atual ou vocês mantêm o mesmo? Eu mantenho mesmo. Agora, se for muito grau, eventualmente até peço uma lente para depois testar em cima dela, né? Mas eu tenho algumas lentes que eu já pedi previamente, assim, na faixa de 10 graus de miopia, 12, eu tenho algumas que eu deixo para testar se o grau for muito alto, Ulisses. Eu acho que realmente, se a refração do paciente for muito alta, essas lentes de 3 realmente não são boas para testar. Precisa testar numa lente, por causa do peso, né, da configuração anterior, eu acredito que não seja boa, né? Em relação Você ao caso perguntou do de gelatinosa, Ulisses? Não, de rígida. Não, De rígida. Gelatinosa, né, que você falou? Não, de rígida. da Ah, da rígida. rígida. A gelatinosa também, né? Eu tenho algumas gelatinosas também com graus mais altos, com poder mais alto, para fazer esses pacientes, testar um paciente que tem uma refração um pouco mais alta, né? Fica mais fidedigno, a chance de errar é menor. Agora, a adaptação da rígida, realmente, o grau, mas não é tão alto esse caso aí, né? Não, 6, sim. 7 graus é bem razoável, né? Sim. Agora, foi um caso um pouco difícil, porque é o seguinte, uma paciente realmente era um pouco rebelde ao uso de óculos, né? Embora ela era obrigada a usar em certas situações, né? E ela realmente se incomodava com a lente gelatinosa, ela não gostava muito da visão da gelatinosa. Mas era tórica que ela usava? Tórica, justamente. Ela recomendava que embaçava e tal. E aí, falou, vamos experimentar a rígida tem uma tendência a dar uma visão um pouco melhor, né? Ficou bem. Agora, foi um pouco difícil adaptar. Eu acho que ela tinha uma esfericidade um pouquinho maior e realmente a lente se aplanava um pouquinho, já tocava o centro, se apertava um pouquinho, já ficava sem periférica. Então, na primeira, a gente acabou abrindo um pouquinho a periférica na primeira, e
porque ela estava descentando um pouquinho inferior e tal, e a 180 graus, às 3 às 9 horas, eu achei a periférica muito pequena, fiquei um pouco preocupado com isso, né? Então, a gente aumentou. Agora, no segundo olho, a nossa ideia foi o seguinte, por que a gente fez um pouquinho mais curva? A ideia foi fazer um pouquinho mais curva para tirar o toque central, e porque na primeira já também não tinha muita periférica, a gente sabia que ia ter que abrir a periférica. Então, a gente já fez uma segunda, já observou que a segunda já ficava um pouco mais longe da córnea e abriu a periférica. Agora, você vê que quando abre a periférica, a lente desce, né? Então, quando você compara as duas lentes, né, você vê que quando abriu a periférica, a lente já está mais próxima da córnea, mas uma coisa aceitável, né? Passava fluoresceína ali, era uma coisa aceitável. Acho que foi uma solução boa. Quando você aumenta a curva central e pede periférica, na realidade, você está aumentando a esfericidade da lente, né? Você está deixando a lente um pouco mais esférica, que é o que precisava, acho que nesse caso aí, né? Isso que foi a nossa sensibilidade. No olho direito, vocês chegaram a pensar em tórica posterior, não? Chegamos sim. Eu não sei No direito, pelo padrão. Isso, você tem razão. Eu acho que seria uma outra hipótese mesmo, mas acho que na hora, talvez a visão dela ficou muito boa, e eu acho que talvez até pelo fato dela estar usando gelatinosa tórica e não ter gostado, ela achava que a toricidade da lente atrapalhava ela, que a lente virava um pouco e talvez a posição que ela ficasse. Mas assim, a tórica posterior seria uma solução interessante também acho. Mas e aí, como não deu nenhuma sobrerefração tórica, nada, uma tórica posterior talvez induzisse um pouquinho do cilindro, né? Acho que ficou boa essa aí, acho que a gente aceitou essa lente mesmo. Ela não ficou ruim, realmente a paciente estava confortável. Luiz, E vocês realmente pensaram só que às em... 3 às 9 horas tinha pouca periférica, né? Por isso que a gente pediu ela flat. Às vezes a gente tem medo de pedir flat que vai levantar um pouco embaixo, mas isso não dá muita diferença, porque quando você pede flat, a lente acaba descendo um pouco mais, ficando mais próxima da córnea, né? E aí isso acaba compensando e aquele levantamento inferior não muda nada. Então, eu acho assim, é ruim você ficar com as 3 às 9 horas um pouco preso, né? É melhor deixar ela um pouco levantado ali para não apertar. Mas uma tórica eu acho que também seria uma ótima solução, mas na hora a gente não pensou nisso. Vocês pensaram em mexer no diâmetro? Olha, não, né? É uma ideia mesmo, né? Será que mexer no diâmetro não seria mais empírico ainda? Porque esse flat já é empírico, né? Então, você é um negócio que você é meio... de certa forma, você arrisca um pouco. Você não sabe, tem certeza que vai dar certo, né? Uhum. Então, você pensa que pode dar, né? Eu acho assim, quando você tem uma situação em que você está no limite, vamos supor, a lente está alinhada com a córnea, o flat funciona muito bem, né? Agora, quando você tem, por exemplo, uma lente que está indentada na córnea, né, aí não adianta, não vai resolver o flat, né? A mesma coisa o STIP, né? Ele funciona bem quando você tem instabilidade, né? Mas a lente tem que estar bem adaptada, tem que estar um centro legal e tal, tem que estar tudo certinho. Então, esses detalhes de periférica são detalhes mesmo, né? São ajustes finos que você vai fazer. O que eu observei até agora é que quando você tem uma lente alinhada com a córnea, o flat funciona muito bem, né? E o STIP também, no sentido de estabilizar a lente, né? Não no sentido de você ter um levantamento de borda e ver ele desaparecer. Porque quando você vê um levantamento de borda, ele está muito alto, né? Então, se descer ali 20 micras, não vai mudar a tua visualização do fato. Quanto que muda Olha, depende, porque isso vai depender, veja bem, da área, né, de levantamento, mas aproximadamente 20 micras cada mudança. Mas isso tanto para o flat quanto para o STIP, Luiz? Tanto um quanto para o outro. Porque o STIP, ele não mexe na esfericidade, não é? Não mexe na esfericidade. Só o flat, Quer né? dizer, na realidade, o flat mexe nas felicidades, sim. O que acontece? O que é o flat? Você mexe no edge lift, né? Então, mexe sim, viu, Ulisses? Veja bem, quando você pede flat, aquela zona lá esférica, ela obrigatoriamente tem que mudar. Por quê? Porque, na realidade, o cálculo que vai para o computador é que você quer um lift mais alto. Você quer que a lente tenha um sag menor, né? Então, há um recálculo de todas aquelas curvas ali. É que ali é 1 milímetro, 2, né? O resto é zona ótica, né? Então, ali é pouca coisa, mas assim, tem sim. O STIP é que depende também da lente. Vamos supor, se a lente
é asférica, tipo Brad Pitt Max, ela realmente vai ter um lift mais levantado e vai mexer com essas curvas intermediárias. Se você está falando de uma lente esférica, né? Super, lente esférica, tórica esférica, não, aí você só vai mexer realmente ali na terceira curva, né? Você tem algumas curvas intermediárias, só a última que vai movimentar, no sentido de ficar mais plano. E na asférica, nesse caso aqui, o strip, ele muda só a última curva ou muda todas Ele as muda curvas? só a última, né? No strip ele não muda tanto o lift, ele muda mais a última mesmo. É isso que até agora, no momento, é isso que tem sido feito no strip. A mudança realmente é mais no sentido de estabilizar. Uhum. Entendi. César, César, mais a borda mesmo. sim. E na sua experiência, César, de mexer empírico? Assim, normalmente, quando a gente vai, quer dizer, em relação àquela primeira alternativa de graus altos, o ideal é quanto menor a sobrerrefração, melhor. Eu acho que se a sobrerrefração for muito grande, ela talvez atrapalhe mais nas lentes positivas, porque o peso da lente pode realmente mudar bastante a dinâmica da lente. Nas lentes negativas altas, a gente tem uma chance maior de desconforto ou da pálpebra acabar puxando um pouco a lente para a parte superior, mas como muitas vezes a gente não tem essa opção de testar aquela lente, aquela curva, com um poder muito mais alto, se houver alguma mudança, a gente eventualmente tem que corrigir numa eventual troca, mas não vejo muita diferença. Agora, essas outras alterações a gente personaliza bastante, né? Tem horas que eu mexo numa borda flat, tenho a sensação de que não foi feita nada, não foi feito nada. Tem horas que a gente vê que funciona, e aí, na verdade, eu acho que ela muda a esfericidade, mas principalmente daquela região mais próxima da borda, né? São uns 2, 3 milímetros, pelo que eu imagino. Então, acho que quanto mais opção que a gente tem de personalização, maior a nossa chance de sucesso. E às vezes é difícil entre mudar uma lente ou pegar um outro desenho ou uma outra marca. Às vezes a diferença é muito tênue. Aí junta-se toda a experiência, mas com certeza a gente usa bastante e facilita bastante. Bem, Gustavo, o resto do pessoal quer comentar alguma coisa? Samantha, Helena, Ney, Camila, quem está na sala? Deixa eu ver. Carla, Márcia, Natália, querem falar alguma coisa? O pessoal está inibido, é isso? Bom, vamos prosseguir então? Podemos, chefe? Sim. Bom, então, o segundo caso clínico, eu queria que a Caroline compartilhasse a tela. A Caroline é fellow do nosso setor. Bom dia. Bom dia, Caroline. Apareceu a tela? Apareceu. Posso começar? Abre o vídeo. Peraí. Apareceu. Bom dia, meu nome é Caroline, eu sou fellow do serviço e hoje eu vou apresentar um caso clínico de lente de contato. O paciente é um menino de 14 anos, estudante, natural e procedente de São Paulo. Veio encaminhado para fazer um teste de lente de contato. Ele nunca tinha feito uso previamente. Ele tinha um diagnóstico de ceratocone há cerca de 1 ano e desejava tentar lente de contato para melhorar a visão. Ele fazia uso de Patanol uma vez ao dia e de lacrifilme de 6 em 6 nos 2 olhos. Não tinha nenhum antecedente de comorbidade ou algum outro antecedente familiar. Ele apresentava no exame uma acuidade visual no olho direito de conta-dedos a 1,5 m, no olho esquerdo de conta-dedos a 4 metros. A refração do olho direito era menos 18,5 com menos 6 a 35, chegando a 20/200 com troca, e o olho esquerdo menos 7 com menos 5 a 135, chegando a 20/40 com troca. A motilidade ocular e os reflexos dentro da normalidade. No olho direito ele apresentava estrias de Vogt na córnea, o olho esquerdo dentro da normalidade, pressão normal nos 2 olhos e fundo de olho normal. A biomicroscopia para evidenciar que ele não tinha cicatrizes na córnea.
No pentacâmbio direito, a gente observa que ele tinha um K1 de 65,8, um K2 de 67,1, um K médio de 66,5, uma esfericidade muito aumentada de menos 2,84 e um K max de 81,8. No mapa de curvatura sagital, a gente pode observar o padrão de astigmatismo irregular. O olho esquerdo, um K1 de 40,9, um K2 de 43,6, um K médio de 42,2, uma esfericidade de menos 0,6 e um K max de 47,5. Também observamos no mapa de curvatura sagital um padrão de astigmatismo irregular. Então, a gente optou por iniciar o teste do olho direito com uma lente Rose K2 do fabricante Medifax, com curva base de 66,18, poder menos 23, diâmetro 8,5. A gente pode observar no vídeo que a lente tinha uma bolha e um acúmulo central e não tinha borda, e ela descentrava para inferior. Então, a gente resolveu afrouxar um pouco mais a lente. Passamos de curva base 63,68, com poder menos 21. A gente observava que ainda assim ela descentrava para inferior e mantinha um acúmulo central, só que já não apresentava mais aquela bolha, e mantinha sem borda. Então, a gente resolveu reduzir mais um pouco a curva base. Passamos para 61,36. Inicialmente, a gente tinha pensado em passar para 62, só que não tinha na caixa a lente 62 da Rose K2. Então, foi para 61,36, com poder menos 16 e diâmetro 8,6. Só que aqui, diferente das anteriores, já tinha toque, mantinha descentração e continuava sem borda. Então, não ia adiantar mais nem aumentar nem reduzir. Então, a gente resolveu mudar o modelo da lente, passar para a Rose K2 do tipo NC, também da Medifax, com curva base de 62,50, poder menos 20 e diâmetro 8,3. Aí a gente pode observar que já tinha um padrão um pouco melhor que o anterior, ainda descentrava um pouco para inferior, tinha um certo acúmulo central e um pouco de toque superior, e a borda já estava mais elevada que as anteriores. Então, a gente resolveu passar para a lente de curva base 63,68. Resolvemos, então, apertar um pouco, com poder menos 21, diâmetro 8,3. Aí a gente observava que a lente também tinha um pouco de descentração inferior, tinha ainda aquele toque naquela mesma região superior, tinha um certo acúmulo central e a borda estava elevada, igual ao anterior. Então, a gente passou para a Rose KNC da Medifax de 64,90 com poder menos 22. Nesse vídeo, a gente pode observar que a lente tinha ainda aquele toque superior, mas já estava num padrão melhor, tinha um acúmulo central, tinha troca e a borda estava um pouco elevada. Com uma sobrerrefração de menos 9,5, o paciente chegou a 20/40 de visão. Então, a gente quis fazer mais um último teste para ver se a gente conseguiria melhorar um pouco mais esse padrão e tirar aquele toque que ainda tinha na lente anterior. Então, passamos para uma lente de curva base 66,17, poder menos 23 e diâmetro 8,3. Aí a gente pode observar que tinha uma rarefração central de flúor, aquela região do toque já não estava tão presente quanto nas lentes anteriores, tinha uma boa troca, só que a borda estava um pouco elevada. Então, a gente pensou em pedir um ajuste de borda nível 1. Com a sobrerrefração de menos 11, ele chegou a 20/40 de visão. Agora eu vou passar para o olho esquerdo. O olho esquerdo, que tinha um padrão melhor do que o olho direito, a gente resolveu começar o teste com uma lente asférica da Medifax, com curva base de 41, poder menos 3, diâmetro 10,3. A gente observava que a lente, quando o paciente piscava, estava descentrada, tinha acúmulo central, tinha uma troca, mas a borda estava muito apertada. Então, a gente resolveu mudar a curva base, passar por uma curva base maior de 44,41, com poder menos 2, diâmetro 9,2, e a gente observa no vídeo que estava com um padrão um pouco melhor que o anterior. Ainda estava um pouco descentrada, tinha um acúmulo central, tinha troca, mas a borda estava bem justa ainda. Então, a gente resolveu trocar o desenho da lente. Passamos para Best Fit K-Max da Solótica, com curva base 43, poder menos 3 e diâmetro 9,2. A gente observa que tinha uma distribuição boa de flúor, tinha troca, e a borda
estavam melhor do que as lentes testadas anteriormente. Com a sobrerrefração, ele chegava a 20/25, uma sobrerrefração de -7. Então, a gente optou por pedir no olho direito a lente Rosé K2 NC da Medifacus, com curva base de 66,17, poder -32,75, diâmetro 8,3, DK100 e com ajuste de borda nível 1. Já o olho esquerdo, a gente optou por pedir a lente Best Fit K-Max da Solótica, com curva base 43, poder -9,5, diâmetro 9,2, sem ajuste de borda. Alguém gostaria de comentar? Muito bem, Carol. Chefes. Deixa os outros falarem um pouco, né? O pessoal está inibido, acho que ninguém acordou ainda, hein, Luiz? Eu tô achando, viu? Apareceu Luiz, você alguém está na que... Suíça, não? Você Eu tô está parecendo na um lago na Califórnia. Suíça aí atrás? Na Califórnia, lá. Ah, Califórnia. Tá. Mas já abriu? O que eu Já tinha que- comentado anteriormente, que Um jato particular, né? Lake Tahoe, Lá é perto, é perto. em alguns momentos a gente fica... É perto? A gente fica na dúvida se vale a pena trocar o desenho da lente ou mudar alguma coisa no acabamento dela, né? Passa para mim o primeiro teste com a Rosicá, do olho direito. Espera aí, que travou o computador. Só um momento. E me deu a impressão que realmente ela estava... A primeira estava apertada com bolha, né? Aí depois a outra ficou um pouco melhor, mas teve que abaixar muito, né? Vamos dizer assim. Só um pouquinho. Eu tive a impressão que ali, talvez, elevando a borda, ela ficasse boa. Por isso que eu disse que às vezes é difícil a gente ter certeza se vale a pena já fazer alguma mudança na borda ou se vale a pena trocar o desenho, né? É óbvio que quanto... passa próximo, então. Isso. Essa daqui, por exemplo, se você abaixar aí talvez uma meia dioptria e fazer uma elevação de borda, muito provavelmente ela vai ficar boa. Então, às vezes, realmente, acho que a gente tem dúvida se vale a pena trocar a lente ou fazer um ajuste. Agora, é óbvio também que quanto menos ajustes empíricos a gente fizer, melhor, menor a chance de a gente ter problema, ainda mais dependendo do fabricante, que a gente tem mais dificuldade de trocar. Mas só de lembrar, o próprio Paul Rose, ele sempre falou que você acerta o centro da lente, depois que a lente estiver com o centro adequado, você muda o diâmetro, a borda, para tentar acertar o resto. Então, só essa observação que, na verdade, não é certo ou errado, é só para dizer que, às vezes, a gente fica realmente nessa dúvida, o que vale a pena fazer, né? Eu acho que se eu tivesse boa opção de troca, acho que eu pedir essa lente com uma borda elevada é uma alternativa interessantíssima também. Eu também acho isso. É que você vê que quando aplanou um pouco a lente, é interessante que às vezes as lentes não se comportam de forma igual, né? Quando ela aplanou a lente, viu, César? A periférica continuou presa e com um toque central. É que acho que aplanou mais do que gostaria, né? Porque não tinha na caixa, né? Não tinha 62, que era Luiz, do... teu microfone é isso. O que aconteceu nesse momento? O que a gente achou? Ó, tinha um toque, na realidade, a Carolina tem como... viu, Carolina? Esse toque, ele parece superior, mas ele é no centro, né? É porque a lente está descentrada inferior, né? Verdade, então, verdade. Tudo bem, tem um toque mais central. E você está quase sem borda aí. Então, por exemplo, aí, o que indicou para mim? Que essa córnea é muito asférica, muito. Então, aí a nossa ideia de passar para a NC, que por ser uma lente menor, você consegue ajustar numa área menor. E aí teria uma chance maior de adaptar. Mas aquela lente lá, primeira, com a borda elevada, também seria uma alternativa, né? O problema é isso, é que talvez ela tocasse no centro na hora que você levantasse a borda, né?
Isso a gente percebeu testando aquela lente um pouco mais plana, né? Mas é isso mesmo, né? Às vezes, se a gente conseguir realmente, que nem você falou, chegar numa lente mais próxima possível, ou que não precise de ajuste nenhum, é o ideal mesmo. É melhor. Muito bem. Mais alguém quer comentar? Queria só uma observação para fazer com relação a quando a gente coloca a lente, né, no primeiro momento, principalmente no paciente que não, a gente observar, dá um tempo, né, para essa lágrima estabilizar. A gente vê que alguns testes o menisco está um pouco mais alto. Isso pode interferir também. Então, só para esperar um pouco mais para a gente poder avaliar um pouco melhor também. Muito bem. É bem lembrado, porque muda a dinâmica da lente e tem a ver com conforto, né? Então, só prestar atenção para não esquecer desses detalhes, né? Às vezes a gente, no ambulatório, troca as lentes numa rapidez maior do que normalmente deveria se trocar, né? E não se dá o tempo necessário para o paciente dar uma acostumada com a lente. Bom, vamos prosseguir, chefes? Podemos? Pode compartilhar a tela, Carolina. Parabéns pelo caso. Bom, agora a gente vai ter um caso, um artigo científico, né? Que a Yanderly vai mostrar para a gente. Yanderly é colaboradora do nosso setor. Quer compartilhar a tela, Yanderly? Ok. Acho que estamos sem áudio, Yanderly. Bom dia. Bom dia. Dá para escutar? Deu. Alô, não estou ouvindo vocês? Dá para escutar? Não? Tá sim, Assim. tá dando para ouvir bem. Então, meu nome é Yandeli, eu vou apresentar um artigo científico. Então, esse artigo científico foi publicado esse ano, em 2021, em janeiro, na revista de Contact Lens. O título desse artigo é o efeito da solução de desinfectante de lente de contato rígida baseada em iodopovidona na ortoceratologia. Aí a contaminação dos estojos e os organismos no microbioma da conjuntiva. Então, falando um pouco da introdução, geralmente são indicadas soluções multiuso para lentes de contato rígidas, envases biguanidas e amônio quaternários, mas essas podem causar alguma resistência antisséptica. Também são indicadas as soluções de peróxido de hidrogênio, mas temos poucas opções. Outras soluções que são novas, contendo iodopovidona, que são eficazes para pseudomonas originosas, e as soluções que contendo iodopovidona usadas para lente de contato gelatinosa são eficazes para cantamoeba. Essas soluções contêm surfactante aniônico que facilita a limpeza dos lípidos. Também tem comprimidos neutralizantes contendo sulfito de sódio e enzima proteolítica para remover as proteínas. Temos aqui na imagem a solução desinfectante, o comprimido, né, neutralizador, e o estojo, que é parecido ao estojo do peróxido de hidrogênio.
Numerosos estudios relataron altos niveles de contaminación de estojos de lentes de contacto, variando entre 30 a 80%. Eso debido ao biofilme, a soluções baseadas em peróxido de hidrogênio, em peróxido de hidrogênio e iodopovidona, eliminam os organismos em biofilmes, deixar de limpar o estojo de lente diariamente ou substituí-lo regularmente é um fator importante na contaminação. Um estudo que investigou a microbioma macular de usuários de lente de contato mostrou um risco aumentado para patógenos, especialmente para bactérias gram-negativas. Também foi demonstrado que baixos níveis de desinfectante levam ao desenvolvimento de resistência de bactérias aos agentes ativos, especialmente aqueles baseados em miguadinas e agentes quaternários. Isso, desculpa. Então, as soluções desinfectantes baseadas em iodopovidona são agentes oxidantes e o desenvolvimento de resistências às soluções desinfectantes é improvável nesse caso. Então, o objetivo desse estudo foi demonstrar o efeito de várias rotinas de limpeza na taxa de contaminação de lentes de contato e estojos dos usuários de ortoceratologia, usando solução baseadas em iodopovidona ao longo dos 6 meses do uso. Também demonstrar o efeito sobre a colonização da conjuntiva da pálpebra inferior em crianças antes e depois do uso das lentes de contato de ortoceratologia. Então, os métodos. É um estudo prospectivo realizado durante 6 meses. Foram realizadas 5 visitas, 2 antes da colocação da lente e 3 visitas após, no primeiro mês, nos 3 meses, nos 6 meses do uso das lentes de contato. As amostras foram coletadas das lentes, dos estojos da conjuntiva. Os participantes foram 80, com baixa miopia, entre 0,75 e -4. As idades foram entre 6 e 10 anos. Foram aleatoriamente designados e colocados em 4 grupos, que mais para frente vou falar. Todos estavam participando simultaneamente em 2 estudos de controle de miopia, registrados no Clinical Trials, aqui temos os registros, usando lentes Ortho-K, Design Be Free, como temos aqui na imagem. Eles foram convidados a participar do estudo quando aprenderam o manuseio das lentes de contato e quando estavam aguardando a entrega das lentes. E o consentimento informado foi assinado pelos pais e os princípios da Declaração de Helsinki foram seguidos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Pesquisa da Universidade Politécnica de Hong Kong e registrado no Clinical Trials com esse registro, né? Todos os procedimentos da lente realizados foram feitos pelos pais, desde a colocação, retirada, desinfecção das lentes. Todas as lentes foram enxaguadas com a solução salina, Clídeo, da Optex, seguida por colocação de uma gota lagrimal, sem conservante, Tear, como vemos aqui na imagem. E todos os participantes também foram instruídos a usar solução à base de iodopovidona, chamada de Clídeo GP, para a desinfecção das lentes, como tínhamos visto aqui na imagem. Então, os 4 grupos são os seguintes. O primeiro grupo são aqueles que foram desinfectados. A lente foi desinfectada sem uso de outros desinfectantes, né? Depois de retirada pela manhã. O segundo grupo foi feito a desinfecção com o Clídeo GP e enxaguada com solução salina, depois de remover as lentes pela manhã. O terceiro grupo foi feito, se esfregou as lentes com uma solução diária, nesse caso seria Daily Care Solution, enxaguada com solução salina, depois de retirar a lente pela manhã e antes da desinfecção. E o quarto grupo foi feito também, esfregado com a solução diária e enxaguada com a solução salina,
mas foi usado semanalmente uma solução removedora de proteínas. Esse daqui, da Menicom. Então, os métodos. As soluções e acessórios foram substituídos semanalmente. Em todas as visitas, os participantes traziam os estojos e as lentes. A desinfecção dos estojos de lentes de contato foram feitas semanalmente, mergulhando em água recém-fervida por 10 minutos e secadas a ar ambiente. A conformidade com os procedimentos de manuseio foi revisada pedindo aos pais que descrevessem todos os procedimentos da desinfecção, retirada das lentes. As lentes com depósito superficial significativo foi excluído do estudo e é aconselhado seguir uma rotina mais cuidadosa. E as amostras? As amostras que foram da conjuntiva e da lente foram colhidas do olho esquerdo dos participantes com esse produto aqui, Bacti-Serbs estéril. Os cotonetes com solução salina com fosfato estéril foram colocados em tubo agar-amis a 4 graus centígrados. As amostras conjuntivais foram coletadas pedindo ao paciente olhar para cima, vertendo a pálpebra inferior e rolando o cotonete na conjuntiva palpebral inferior. As amostras da lente de contato foram coletadas da superfície côncava da lente. E os estojos com solução foram selados, rotulados, refrigerados e, junto com os cotonetes da conjuntiva e da lente, transferidos para o laboratório. E, seguidamente, cotonetes foram umedecidos na solução do estojo. O líquido restante foi descartado, foi passado outro cotonete no interior do estojo e foi incubado em meio de infusão cerebro-coração. O estojo da lente foi lavado 2 vezes com solução fosfato estéril para remover bactérias planctônicas. Foi colocado violeta de cristal, removida após 2 minutos e lavado novamente com essa solução de fosfato estéril para retirar o excesso. Após secado uma secagem de 30 minutos em temperatura ambiente, o biofilme foi corado com álcool absoluto e transferido para uma placa e analisado com espectrofotometria. Para avaliação, então, esses frascos colocados em infusão cerebro-coração foram incubados durante a noite e subcultivados. As amostras conjuntivais foram cultivadas em agar-sangue de chocolate, as amostras de lentes em agar-sangue, as amostras de estojos em agar-sangue, agar-chocolate e agar-masconqui. E as colônias individuais foram analisadas com espectrofotómetro de massa Maldi-Tov para a identificação bacteriana. Os resultados: dos 80 participantes que completaram todas as 3 visitas, um participante do grupo 3 foi excluído antes de entregar a lente porque a córnea estava corando recorrentemente. 3 participantes se desenvolveram eventos adversos após a visita de 3 meses e foram separados do estudo. Não houve diferenças significativas de idade e sexo entre os 4 grupos dos participantes. Em quanto à colonização conjuntival, uma amostra do grupo 3 e do grupo 4 foram descartadas por atraso no processamento do laboratório. E a colonização conjuntival foi detectada em 24 pacientes, como vemos aqui, sendo um por Staphylococcus aureus, um por Acinetobacter, 2 por Streptococcus pneumoniae e o resto por Staphylococcus aureus negativo. No primeiro mês, 12 pacientes foram positivos, tiveram cultura positiva no primeiro evento. Na primeira e na segunda visita, 4 pacientes tiveram a cultura positiva e só um paciente teve a cultura positiva nas 3 visitas. Nesse quadro vemos aqui 2 participantes que foram negativos. Dos 52 participantes, 18 viraram positivos. Dos 24 positivos, antes da colocação da lente de contato, 15 foram positivos.
No geral, a taxa de colonização foi reduzida para 15% após o uso das lentes durante os 6 meses, o que foi significativo para participantes inicialmente colonizados. Também foi visto que uma ampla variedade de organismos oportunistas foram identificados nos esfregazos conjuntivais entre os 39 pacientes com colonização positiva, sendo mais frequentes os micrococcus lúteos. Sobre a contaminação das lentes, como vemos nesse gráfico aqui, a contaminação das lentes nas 3 visitas foram similares, foram baixas e constantes. A contaminação do estojo, que é o biofilme no estojo, também foi similar nas 3 visitas. O organismo mais frequentemente isolado foi o Micrococcus luteus. Os patógenos oculares foram isolados apenas das lentes de contato de 2 participantes, sendo um Acinetobacter e um Streptococcus pneumoniae. Apenas um caso de patógeno potencial, que é o Acinetobacter, foi visto nas visitas no 6º mês. Na discussão, o artigo fala que a taxa de colonização conjuntival diminuiu após o início do uso das lentes de contato e a contaminação das lentes de estojo foram baixas. Isso também fala que após o uso das lentes de contato, as taxas de colonização por oportunistas mostraram uma tendência decrescente também, caindo para 20% na primeira visita, 15% na terceira visita e 12,5% na terceira visita, que seria 6 meses. Após o início do uso das lentes, apenas 3 incidências de colonização por Staphylococcus aureus e 2 por Streptococcus pneumoniae foram vistos, sendo isto de forma transitória porque não se repetiu em outras visitas. Isso indica que não há aumento de risco de infecção associado ao uso das lentes de ortoceratologia. Os patógenos isolados na conjuntiva são da cavidade nasal e nasofaringe, por isso que é importante enfatizar a importância da lavagem e higiene das mãos antes do manuseio das lentes de contato e lembrar também evitar tocar os olhos. Não houve diferença entre os grupos. O regime de limpeza teve pouco impacto no nível de contaminação dos 6 meses do uso das lentes de contato. Isso pode ser atribuída à presença do surfactante aniônico e à enzima proteolítica nesse sistema de desinfecção, basada em iodopovidona. Apenas 2 lentes produziram patógenos potenciais no primeiro mês e nenhum outro nas visitas dos 3 e 6 meses. Um estudo anterior observou que a contaminação era muito menor em estojos cilíndricos do que em estojos mais planos. O fabricante, nesse artigo proporcionou um estojo cilíndrico com um diâmetro menor, no qual a colocação do dedo dentro do estojo é mais dificultoso. Então, por esse motivo, resultou na perda completa de viabilidade de biofilme de Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa. Tanto o sistema de peróxido de hidrogênio quanto as soluções basadas em iodopovidona são microbicidas e requerem neutralização após a desinfecção. Além de sua forte capacidade de desinfecção, o uso de solução baseada em iodopovidona tem algumas outras vantagens, como o relato de resistência bacteriana devido às mudanças genéticas, né? São genes resistentes a substâncias quaternárias e também proporciona maior conforto para o paciente. Alguns vieses do estudo é que houve incapacidade de determinar a conformidade das instruções de limpeza fornecidas pelos participantes de cada grupo. Também, além da troca dos estojos, das lentes, alguns tiveram que substituir suas lentes durante o período, por problemas de adaptação, quebra, perdas das lentes ou estojos. Queria mostrar esse aqui é a solução que o artigo, né,
está estudando. Aquí vemos cómo he colocado a lente y cómo he colocado a solución con comprimido neutralizante. A solução é colocada até um 90% do estojo. Acho que aqui no vídeo não dá para ver aqui. Não. Mas depois das 4 horas, como mínimo, a solução fica transparente. Essas são as características do produto, né? A solução de desinfectante. Clídeo GP contém 0,05% de iodopovidona. E fala também que, por causa do surfactante aniônico, remove 95% dos depósitos lipídicos. E por último aqui, só para comentar, dentro da família da Clídeo, tem a Clídeo para lente gelatinosa. Tem aqui um gráfico que ele comparou essa solução com outras, como baseada em peróxido de hidrogênio, poliquaternário, ou baseada em biguarinas. As 4 são similares em eficácia contra bactérias, mas já, como vemos aqui em vírus, acantamoeba e fungos, a solução desinfectante baseada em iodopovidona é superior, muito superior. É isso. Obrigada. Muito bem, parabéns, Anderley. Interessante ver um produto novo, né? Porque a iodopovidona a gente usa muito, eu uso de rotina em cirurgia de catarata, mas não lembrava de ter visto para lente de contato. E você vê que existem várias ocasiões de contaminação, mas felizmente a córnea é mais resistente. A gente publicou um trabalho também há trocentos anos na Cloud Journal, inclusive, se eu não me engano, de contaminação em 15 pacientes que a gente colheu da conjuntiva, da lente, do estojo e do frasco que ele usava para enxaguar a lente, e tivemos contaminação em 80% dos casos, flora mista, e os pacientes eram todos assintomáticos. Então, tem que tomar cuidado, mesmo sabendo que a córnea é bastante resistente. O que é interessante é o estojo, né? Que ali, eu acho que o estojo é a maior fonte mesmo, como a gente sabe, né? De infecção. Luiz, quer comentar alguma talvez coisa? o ideal fosse trocar todo mês o estojo, né? Sim. Bom, vamos dar sequência? Promissor. Achei muito promissor o uso da iodopovidona. É isso que eu ia comentar. Legal. Vamos, chefe. Bom, você pode descompartilhar, Yadeli, por favor? Vou tirar aqui. Então, eu vou chamar agora o André Gonçalves, que é especialista em produtos da Cooper Vision, e dentro dessa pequena sessão que a gente tem feito a partir de agora, de sempre tentar chamar um fabricante ou de lente de contato ou de lentes oftálmicas para trazer algum produto novo, alguma novidade na área técnica. Então, a gente vai aproveitar aqui, a gente está em breve tendo o lançamento da lente MySight para controle de miopia, para que o André faça essa apresentação. A Cooper Vision é uma empresa americana, mundial, com foco em lentes gelatinosas, mas nos últimos anos ela criou uma divisão de lentes especiais e tem assim, avançado bastante nessa área de lentes rígidas e já trouxe a CRT para o Brasil e em breve a gente vai ter outras opções também, tá? Então, André, se você quiser compartilhar a sua tela. Bom dia a todos, vou compartilhar.
Então, vendo a minha tela agora? Sim. Modo apresentação. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Como o Dr. César Lippner falou, o meu nome é André, eu sou especialista de produto na Cooper Vision. Eu venho-vos aqui hoje apresentar uma novidade. Okay? É um produto que eu acredito que provavelmente na próxima semana já estará completamente disponível e acessível a todos os oftalmologistas, tá bom? E o que é isto? É o programa Brilliant Future com MySight One Day. E porquê? Porquê Brilliant Future com MySight One Day? Nós queremos passar a ideia de realmente que esta lente é um tratamento e não uma lente normal só para corrigir a miúde. Então, não é novidade para ninguém que a miopia é uma epidemia, ou seja, e o que é que acontece? Temos uma previsão que em 2050 cerca de 50% da população seja míope. Isto são dados antes da pandemia. Queremos que depois desta pandemia estes valores aumentem. E ao contrário do que se pensava, isto não é só uma coisa do Médio Oriente, ali da China, do Japão. Isto afeta o mundo inteiro, tá bom? Quando falamos de miopia, ou seja, a miopia é muito mais do que um erro refrativo, ou seja, não é novidade, vocês muito melhor do que eu têm essa noção, ou seja, que temos sempre glaucoma, descolamento de retina, maculopatia miópica associada sempre à miopia. E o que é que acontece? Ou seja, hipoteticamente, imaginando uma criança com -6, ela terá 16 vezes mais probabilidade de um descolamento de retina, 40 vezes mais de uma maculopatia miópica. Se nós conseguirmos reduzir, ou seja, essa progressão da miopia em 50%, 10 vezes mais descolamento de retina, 10 vezes mais maculopatia miópica. E se conseguíssemos então 75%, praticamente, ou seja, esse risco seria o mesmo de uma pessoa normal. Falando de MySight, ela ficará algo entre estes dois valores aqui, tá bom? Falando também de outra questão muito importante, a parte genética. Se teoricamente tivermos um dos progenitores míope, a criança tem uma probabilidade 3 vezes maior de desenvolver miopia, se forem os dois, 7 vezes maior de desenvolver miopia. Mas isto da miopia também é uma questão comportamental, ou seja, já começam a surgir alguns estudos também em que realmente falam que é preciso as crianças passarem mais tempo no exterior. A recomendação são cerca de 2 horas por dia, tá bom? No exterior, para fazer com que esta miopia não evolua. Visto isto, o que é que nós temos? Ou seja, nós temos aqui a nossa MySight One Day. A MySight One Day, ela é uma lente que tem uma tecnologia que nós chamamos Active Control. Okay? E o que é isso desta tecnologia Active Control? Quando nós utilizamos uma lente monofocal, o que acontece é que nós temos aqui a lente e os raios, temos aqui uma simulação da projeção dos raios. Okay? Com a tecnologia Dual Focus, este Dual Focus do Active Control, o que nós fazemos é nós fazemos esta curva, ou seja, nós fazemos um desenfoque periférico. Para quê? Para termos, com este desenfoque, controlarmos um pouco a progressão da miopia e o comprimento axial, esse crescimento. E como é que funciona isto do Dual Focus? O que é isto desta tecnologia nova? Então, a nossa lente chama Dual Focus porque ela tem dois focos. Ela não é uma lente progressiva, como no início se pensava e imaginavam que seria, tá bom? Então, como é que funciona? Explicando de um jeito bem simples, nós temos esta zona roxa mais suave, okay? Aqui no centro nós temos aquilo que nós chamamos de uma zona de compensação, onde temos a correção total do grau da criança, -1, -2, -3, tá bom? Depois nós temos aqui uma zona, nós chamamos a zona de tratamento. Esta zona de tratamento terá sempre uma diferença de mais 2 dioptrias. Vamos imaginar que eu tenho uma criança com -3, então aqui eu terei -3, aqui eu vou ter -1, volta para o -3 e volta ao -1, tá bom? Pergunta que muitas vezes surge, e se essa criança tem -1? Então, o processo é -1 aqui, mais 1 aqui, voltamos a ter -1 na compensação e mais 1 na zona de tratamento. Okay? Representando aqui uma imagem figurada,
de como funciona a projeção dos raios. Okay? Mais uma vez, o roxo mais claro chega exatamente ali na fóvea, o roxo mais escuro, ou seja, a tal zona de tratamento, que encurta um pouco os raios para provocar o desenfoque periférico. Isto é um produto que irá estar disponível até -6. Okay? Não temos tórico, não temos previsão de fazer este produto tórico. Eu acredito que mais facilmente eles irão aumentar aqui o grau de miopia. Tá bom? O produto é um hidrogel, não é silicone, hidrogel, por uma questão de resistência e o próprio manuseamento das crianças, ou seja, ser mais fácil manusear e um produto mais resistente também. Irão estar disponíveis caixas de 30, tá bom? E mais para a frente caixas de 90. O que é que nós temos que ter noção? Isto será comercializado como um tratamento, então não existe aquela possibilidade de fazer a aquisição de caixa a caixa e sim uns packs. Depois mais à frente falamos um pouquinho sobre isso. É um produto que já está testado, já tem muito tempo de mercado, tá bom? E estes estudos clínicos que nós temos realmente para apresentar. Como é que foi feito este estudo clínico? Eu acho que é muito interessante, porque os primeiros 3 anos do estudo temos 2 grupos, em que um dos grupos utiliza uma lente descartável diária normal, neste caso uma Proclear One Day, e o segundo grupo utiliza uma lente MiSight, ok? Então, ninguém, ou seja, é um teste duplo cego, ninguém sabe o que está a testar. Passados 3 anos, os 2 grupos começam a utilizar a mesma lente. Ou seja, isto para demonstrar o seguinte, de 0 aos 3 anos temos 2 lentes, dos 3 anos para a frente voltamos só com MiSight, tá bom? Uma média de 100 e poucos participantes. Quando passamos para os estudos, para os resultados, ou seja, também surgia muitas vezes uma dúvida, que a recomendação são 10 horas por dia, okay? 6 dias por semana. Então, muitas vezes diz assim, mas se nós usarmos 11 horas, 12 horas, a diferença não é significativa. Okay? Não significa que se a criança utilizar mais horas por dia, que vai conseguir controlar melhor essa progressão da miopia. Tá bom? Então, 10 horas por dia é a recomendação mínima para utilizarmos esta lente. Outro dado que eu acho que realmente é importante é como o facto da lente ter dual focus, ou seja, termos ali uma zona de tratamento e uma zona de visão, muitas vezes fazem a questão de qual será a qualidade de visão dessa criança, ou seja, como é que é a acuidade visual. Comparativamente, vocês podem ver o laranja é a lente Proclear, o roxo, o MiSight. Em termos de acuidade visual, elas são praticamente iguais, ou seja, não existem diferenças significativas. Outro dado característico, ou seja, estes estudos estão completamente disponíveis, acessíveis a qualquer um. Tá bom? São estudos de uma companhia externa, a CooperVision, não são dados da companhia, são mesmo dados dos estudos. Aqui podemos ver a alteração no equivalente esférico. Então, vamos imaginar aqui o laranja, uma vez mais, curva da Proclear. Vejam que no primeiro ano a criança aumentou mais de meia dioptria, 0,36, 0,30 até o terceiro ano. Okay? Com MiSight, essa progressão de miopia foi no máximo 0,18 dioptrias ao ano. Ou seja, é uma diferença muito, muito significativa. E essa curva é constante durante todos os 5 anos de tratamento. Quando temos aqui a Clarity e passamos para MiSight, vejam que realmente há uma mudança muito agressiva nessa progressão de miopia. Ou seja, 0,30 ao ano, ele passa a 0,13 ao ano. Ou seja, isto também significa o seguinte, que quando temos crianças que entram um pouco mais tarde no tratamento, dentro da faixa de aprovação, claro, quando a criança entra um pouquinho mais tarde, ela também irá ter benefícios. E, mais uma vez, um estudo que eu acho também que será importante, não só demonstra o grau, mas também aqui com comprimento axial. Exatamente a mesma coisa, com Clarity, vejam as alterações aqui do comprimento axial ao longo dos 3 anos e a alteração do comprimento axial com MiSight. Uma vez mais, são dados muito expressivos quando usamos uma lente específica para controle de miopia
e quando utilizamos uma lente só de miopia. Passados os 3 anos, uma vez mais, a criança reage perfeitamente à lente MiSight e conseguimos fazer esse controle da progressão da miopia. Resumindo, o que é que nós conseguimos falar? Ou seja, nós conseguimos garantir 59% de progressão, de controle de progressão do grau da miopia, okay? E conseguimos 52% no comprimento axial. Ou seja, são dados realmente importantes. Por isso a nossa recomendação é dos 8 aos 12 anos e por vezes nos perguntam, e se tiver uma criança com 13, com 14 que quer entrar no programa, é possível, a criança não vai ficar prejudicada em termos visuais por entrar nesse programa. O que nós não podemos garantir é os 59% de grau ou 52% de comprimento axial. Okay? Não temos dados clínicos, não temos estudos que consigam falar sobre essa situação. Então a recomendação é dos 8 aos 12, tá bom? É claro que se quiserem iniciar o tratamento mais cedo, podem iniciar mais cedo, porque em termos de controle de miopia, quanto mais cedo, melhor. Nós falamos muito de controle de miopia, porque o produto tem aprovação FDA. Então ele é a única lente de contato do mundo com aprovação FDA para controle de miopia. Sobre controle de miopia, temos já imensos estudos, isto não é uma coisa recente, ou seja, a CooperVision não lançou o produto faz 6 meses, ele já tem muitos anos, e realmente já existem vários estudos no mercado, ou seja, hipocorreção, óculos bifocais, óculos de miopia periférica, ortoceratologia, lentes multifocais ou dual focos. O que é realmente importante ver é que tanto a ortoceratologia como as tais lentes específicas, lentes de contato para controle de miopia, como é o caso da MiSight, têm realmente a maior eficácia de todos os estudos demonstrados, tá bom? Então, acho que é realmente uma aposta certa. Falando aqui um pouquinho, só para não vos roubar demasiado tempo, o que é este programa Brilliant Future? Ou seja, aquilo que nós falamos sempre, vejam que nós reforçamos muito o programa Brilliant Future, ok? É um programa que vai controlar essa miopia, corrigindo a visão. Isto é um modelo novo de negócio, ou seja, como eu vos falei, 6 dias por semana, 10 horas por dia. Okay? Então, isto vai gerar também o compliance entre o médico e o cliente. Como eu vos falei, é um produto clinicamente comprovado, aprovação FDA. Nós temos estudo de 5 anos já com dados disponíveis, brevemente sairá o de 6 e teoricamente terminaria com 7 anos. Eu não acredito que o estudo vá terminar pelos 7, até porque eles terão todo o interesse em continuar o estudo e verem os resultados. Em termos de suporte, como é um produto muito específico, a CooperVision nomeou aquilo que nós chamamos de embaixadores, ou seja, será alguém que vos irá dar todo o suporte técnico, certificação, treinamento, dúvidas, ou seja, vocês vão ter alguém dedicado ao produto para vos ajudar, dúvidas, todo o apoio necessário, também é um canal mais direto. E também uma novidade que é um aplicativo interativo. Este aplicativo vai ajudar o oftalmologista diretamente com o cliente final, os pais da criança, onde vocês poderão enviar mensagem aos pais, tentar saber como está o tratamento, informar que está na altura, provavelmente, de uma consulta de rotina, que terão que fazer a aquisição de novas caixas. É um aplicativo bastante interessante. Este produto, como é que funciona? Ele é exclusivo do oftalmologista, ou seja, é um tratamento, não tem outra opção. É quase como um tarja negra que tem que ser exclusivo do médico. Então, nós fornecemos treinamento e certificação para todos os oftalmologistas interessados, tá bom? Essa certificação e esse treinamento, ele pode ser, quer dizer, neste caso a certificação será sempre nesta plataforma, uma plataforma nova. Eu acredito que ainda durante esta semana, talvez na próxima, ficará disponível para fazerem certificação. Certificação não, mas treinamento poderá ser presencial com os embaixadores. É claro que agora com esta situação poderá ser mais complicado. E também poderemos ter sessões online através de webinars e seminários. Uma situação que nós achamos que poderá ser importante é o staff, ou seja, quem trabalha muito com contactólogas ou quem tem algum suporte, às vezes não médico, nós achamos que é importante não propriamente uma certificação, mas um treinamento, ou seja, conhecerem o produto e passarem uma imagem mais correta deste novo tratamento. Terminando só, é o produto, talvez dentro da companhia,
terá mais meios de comunicação. Ou seja, vai existir material para os médicos e vai existir material para os pais ou para as crianças, está bom? Imaginem, vocês vão ter kits de boas-vindas, folhetos informativos. Em termos dos pais, vai ter comunicação para a criança, vai ter comunicação para os pais, vai ter folhetos, ou seja, inclusive vamos ter alguém famoso, ou seja, conhecido do público, que irá também quase que ser um embaixador MySight, onde irá também falar a experiência dele como miúpe, com filhos miúpes. Então, é um produto que irá estar nas mídias sociais e eu acredito que o que vai acontecer com este produto, devido a toda esta moda agora de controle de miopia, não serão só os médicos a apresentar esta opção aos pais, mas irá acontecer também a situação em que os pais irão entrar no consultório já em busca desta situação do produto. Tá bom? Eu agradeço a atenção, acho que respeitei aqui o tempo que me tinham dado. Alguma dúvida, questão, ou seja, o que quiserem, estou aqui para tentar esclarecer. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Posso perguntar, chefe? Eu queria perguntar para o André se tem algum estudo que mostra diferença de sensibilidade a contraste, porque você fala em acuidade visual, que é 20/20, mas ela altera a sensibilidade a contraste desses pacientes? Não. O que acontece é o seguinte, existe um estudo, ok? Vamos ver, vou tentar explicar. O estudo que existe que fala sobre a acuidade visual e sensibilidade ao contraste não está incluído dentro deste estudo de 5 anos. Ou seja, é um outro estudo com outras pessoas que foram feitos, eu acredito que foi de 2 anos, sobre sensibilidade ao contraste, onde comparam realmente essa acuidade visual. Eu posso-os até disponibilizar depois, se quiserem, porque tem muitos estudos atualmente de MySight. Tem inclusivamente um estudo já de 3 anos sobre o efeito rebote da lente. Tem muito estudo. Eu acredito que dentro da companhia talvez seja a lente de contato com mais estudos clínicos e científicos de todos. Legal. Essa era uma das dúvidas que eu tinha, André, sobre o efeito rebote, né? Porque vários dos tratamentos que a gente tem disponíveis, a gente percebe que o efeito rebote é eventualmente um problema. Qual foi o resultado em relação a isso? O estudo que tem de efeito rebote, eu posso-vos compartilhar depois por e-mail, porque é muita informação. Eu julgo que são 2 ou 3 anos e nenhuma criança teve efeito rebote. Okay? Eu julgo que esse estudo foi feito com cerca de 50 crianças e nenhuma delas teve efeito rebote. Depois, se você quiser me mandar, eu passo para todo mundo. Eu também estranhei o fato de não ser silicone, hidrogel, que vocês têm vários materiais de silicone hidrogel. Estranhei também o grau que não vai além de -6, que isso pode também limitar, né? E depois, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Você fala alguma coisa a respeito de custo, de que forma isso vai ser passado aí para o paciente, tá? O doutor Formentinho acho que tem uma dúvida. Está ali uma mãozinha no ar. Exatamente. André, esses estudos foram feitos com lentes esféricas, mas certamente esses pacientes talvez tivessem algum nível de astigmatismo. Tem algum nível de astigmatismo que foi aceito nesse estudo? Até um certo ponto? Como é que foi isso? Até -1. Até que ponto eu poderia indicar para um paciente com um pouco de cilindro também? O critério de inclusão no estudo eram cilindros até -1. Ok? Porque fica mais fácil fazer um equivalente esférico. Então, até -1 dá para usar aquele equivalente esférico, mas até -1 se abarca um grande número de casos. Né? Sim. Outra questão que temos aqui é o grau, como o Dr. César falou. Nós o grau só vamos até -6. Então é muito importante, quando selecionamos uma criança para iniciar o tratamento, nós nunca podemos incluir a criança que já está com -6. Porquê? Se eu tenho uma miopia em progressão, teoricamente eu inicio um tratamento com -6, se passado 1 ano, 2 anos ela está com -6,50, eu não vou ter lente para corrigir, para dar continuidade a esse tratamento.
Então, o critério de inclusão das crianças seria até -4, -4,50, para termos a tal margem de podermos ir tendo produto enquanto essa miopia vai estando em evolução. Mas esse plano já de aumentar essa... Neste momento, ou seja, o produto foi lançado agora nos Estados Unidos foi o ano passado, vai ser agora na América Latina, só no Brasil. Neste momento eu não tenho ainda essa informação. Eu acredito que vai ser lançado, mas neste momento ainda não tenho essa informação concreta. Só antes de terminar, eu vou-vos passar um link aqui no chat. Porquê? Porque como eu falei de certificação, caso alguém tenha interesse em fazer certificação, nós vamos criar um grupo de lançamento de certificação. Okay? Então, se alguém quiser fazer parte desse grupo, eu passei um link, ou seja, é só entrarem nesse link, preencherem os dados e assim que a certificação estiver disponível, vocês irão receber um convite para entrar nesse grupo de certificação. Tá bom? Não sei se tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta. Eu queria ter uma ideia do custo do produto e qual a projeção que vocês fazem do tratamento, se vocês estão fazendo uma projeção para tratamento semestral, trimestral, anual. Okay. Como é que é a forma de abordagem que vocês estão pensando? Então, o que acontece é o seguinte, o produto é considerado um tratamento, ok? Então, e como é um tratamento, nós nunca vamos vender caixa a caixa. Ou seja, imaginando que vocês têm uma criança e os pais querem testar o produto e o pai diz, mas eu quero testar, vou comprar uma caixa para um mês. Isto não funciona assim, ok? É quase a mesma situação que um diabético começa a fazer medicação, ele não vai comprar medicação para um mês e fica completamente compensado da diabetes. O que nós fazemos é tratamento anual, devido à situação daqui do Brasil, económica, que é diferente. O que é que nós conseguimos perante os Estados Unidos? Nós conseguimos tratamento trimestral ou semestral. Então, o que é que significa? Que quem quer entrar no programa de tratamento, o mínimo serão sempre 3 meses. Okay? Isto, a ideia é tentar dividirmos, ou seja, parcelar aí o valor de 3 em 3 meses no mínimo, para conseguir também chegar a um maior número de pessoas. Sobre o valor, ou seja, o valor ainda não está completamente definido. Durante a próxima semana eu acredito que o valor já esteja definido e depois com os tais embaixadores vocês facilmente terão acesso a esse valor. Tá bom? André, tem como Sim? pedir teste essa lente? Tem como pedir testar? Tem. A grande vantagem que nós temos, porque quando nós falamos que é um tratamento e que exigimos no mínimo 3 meses, eu não posso, de forma alguma, obrigar um pai a comprar 3 meses de tratamento sem testar um produto, até porque estamos a falar de crianças, não é? Então, sim, o produto vai ter testes gratuitos, ok? Onde vocês podem fazer todos os testes com a criança, verificar a adaptação, como é a colocação. Então, vai sim ter teste gratuito. Okay? Vocês vão ter uma grade de testes para poderem testar nas crianças e verificarem a adaptação. Mais alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Aproveitem. Bom, então, queria agradecer ao André, à Coopervision, pela participação. E se alguém tiver mais algum comentário, senão a gente está no horário aí de encerrar a reunião. Então, agradecer aos participantes, aos palestrantes e aos nossos convidados mais uma vez. Não sei se alguém tem mais algum comentário, alguma observação, Luiz? Não, tranquilo. Era isso aí mesmo. Então tá bom, gente. Agradeço, André, aí a participação. Boa Obrigado semana a eu pelo todos aí. convite.